Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta, para dar continuidade ao estudo do Palavra de Vida Eterna. Hoje nós faremos uma breve reflexão sobre o capítulo 35, cujo título é Observemos Amando. Como todos sabem, Emmanuel sempre faz as suas análises sobre o Evangelho, sobre as passagens evangélicas, retirando um pequeno trecho do texto bíblico. E hoje esse texto ele está trazendo lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Nós buscamos algumas informações, buscamos aqui na tradução do Haroldo Dutra, o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra. Lá está intitulado na perícope 3 proibições. É um chamamento que o Cristo nos faz, e isso também está em Lucas, capítulo 6, do versículo 37 a 42. Ele chama a gente, faz o convite, o mestre, para que a gente não faça julgamentos, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, A mesma medida que nós observarmos o outro, será a medida da observação em relação a nós. A mesma medida que nós vemos e já nos arvoramos em fazer a crítica, em achar que o outro está equivocado, o outro é que erra, e a gente esquece de olhar para dentro, para nós mesmos, para os equívocos que nós mesmos cometemos. Então, a mesma medida com que eu serei o crítico do outro, de um irmão em Cristo, também eu serei medido da mesma forma. É mais ou menos isso que o mestre está querendo trazer aqui para a gente, E aí no texto de hoje, a passagem que Emmanuel retira para fazer as suas análises é do versículo 3, como nós o dissemos, que diz o seguinte: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Então, por que a gente observa tanto, A gente consegue vislumbrar tanto o erro nas ações e nas atitudes alheias, nas ações e nas atitudes daqueles com os quais nós convivemos ou não convivemos, mas que temos conhecimento de suas atitudes por diversas formas, por redes sociais, por um programa televisivo, por uma emissora de rádio, enfim, de qualquer que seja a forma que nós tenhamos conhecimento da atitude do outro, por vezes, em diversas ocasiões, nós já fazemos a nossa crítica e, por vezes, essa crítica é de modo ferino, em que a gente não mede palavras para falar a respeito de uma determinada ação, de uma determinada atitude de uma pessoa, quem quer que seja, e em muitos casos nós nem conhecemos realmente a pessoa, mas ainda assim nos damos esse direito de extrair uma observação das mais fortes, das mais duras, emitir, na verdade, um juízo, uma opinião nada caridosa. E com a facilidade que nós temos nos dias atuais das redes sociais, acesso à tecnologia, então isso tem ocorrido de um modo assim
absurdo, realmente, que a gente percebe o quanto que isso, vamos dizer que isso seja o lado ruim da tecnologia. Não a tecnologia por si só, né? Mas o que ela possibilita. E aí nós, os seres humanos imperfeitos, nos apoderamos desses instrumentos e jogamos o nosso veneno nos outros. Infelizmente, muito comum nos dias atuais em que vivemos, especialmente no tocante à questão da política, que tem sido algo bem difícil para nós, para todos nós. Eu falo especificamente do nosso país, mas é assim, quando a gente lembra que os Espíritos nos trazem a mensagem que nada acontece por acaso, e aí a gente tem que passar a refletir também sobre isso. Se a gente está passando por uma determinada situação e nós não fizemos nós não procuramos aquilo, nós não fizemos algo de modo deliberado para que sofrêssemos uma determinada consequência, então a gente tem que entender que se não foi feito algo nesta encarnação, certamente ocorreu em experiências terrenas anteriores. Então a gente tem que sempre lembrar disso, apesar de doloroso, difícil a gente enfrentar tantos desmandos, tantas reprovações, né? Tanto modo de agir que afeta em grande número aqueles menos aquinhoados ou aqueles que nada têm ou quase nada têm. Aqueles que vivem realmente na miséria são os mais afetados desses desmandos cometidos por diversas pessoas ou em poder, que estão no poder, e isso nos suscita sempre um olhar muito crítico da nossa parte, e não que a gente não tenha o direito de fazer uma crítica sobre determinadas atitudes de outros, mas que nós saibamos também como fazê-lo, né? Não a agressão, não a forma ríspida de lidar com o próximo, apesar de repetir, não saber que não é uma tarefa das mais simples. Mas aí vamos ao texto aqui, vamos ver o que Emmanuel nos apresenta, né? Então, observemos, amando, por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Fala de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. O veso aqui seria um mau hábito, né, de observar e fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. É o que nós já vimos falando, a gente observa tanto a ação, a atitude do outro e esquece de que muitas vezes nós realizamos e fazemos as mesmas ações. Cometemos os mesmos erros, mas a gente é muito complacente para conosco e um juiz implacável para com o próximo. Exageremos as prováveis fraquezas do próximo, exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. É justamente isso que nós já víamos conversando, e que a gente tem uma ação quase que inflexível, né? Uma atitude quase que inflexível em relação ao erro do outro, mas com relação ao nosso, e chegamos a ser ríspidos mesmo, violentos mesmo para com o erro do próximo. Mas em relação ao nosso, nós somos muito cordatos, nós não fazemos autocrítica,
Vamos lembrar que tem um profeta da atualidade, vamos dizer assim, acho que no Rio de Janeiro, era chamado de Gentileza, né? Ele fazia várias postagens, escritos nos muros, em vários locais, uma pessoa da periferia mesmo, e fazia divulgação. Gentileza gera gentileza, né? Então, chegará um momento que nós passaremos a agir assim. Mas enquanto nós não tivermos essa atitude contínua das nossas vidas, que a gente pelo menos já passe a pensar nisso, né? Que a gente já passe a compreender a necessidade de exercer esse papel, de sermos mais gentis com os outros. E é uma tarefa nada fácil diante das incertezas das nossas vidas, né? E nós mesmos, hoje, assim, falando sobre isso agora, sobre essa questão da gentileza, né? E não ser áspero com o erro do próximo, fazendo uma autoanálise aqui, no mínimo 3, 4 vezes eu cometi essa falha, esse erro, né? Um defeito que é meu, um erro que é meu. Enquanto ia conversando aqui com vocês, né? Transmitindo, gravando esse vídeo, a mente da gente já começa a captar, a consciência já começa a falar. Neto, lembra-te que tu fizeste isso, isso e isso. E tu não fostes nada gentil com todas essas pessoas que vieram agora à tua mente. E essa é uma reflexão que deve ser contínua de nossa parte. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Forte isso, né? Então, o erro que a gente percebe no outro, na verdade, é um erro que está em nós. Então, a forma de a gente esconder aquilo que na verdade é nosso, a gente vê esse reflexo no outro, vê isso refletindo no outro. Como é difícil, né? E aí, mais uma vez, a gente vai fazer a autorreflexão. Quando a gente olhar para o outro que tomou uma atitude inadequada e que a gente imediatamente já faz a crítica, se a gente for se autoanalisar, for verificar lá no fundo do nosso ser, nós perceberemos que, na verdade, nós também somos iguais. Fazemos e cometemos ainda esses mesmos equívocos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Como que o Cristo respondia, né, àquelas pessoas que o criticavam, que o maltratavam realmente? Como foi que ele reagiu perante a ação enganosa, equivocada de Judas? Como que o Cristo agiu? Quando ele foi entregue ao soldado, né? Com um beijo, foi delatado com um beijo. Antes mesmo disso, Cristo pergunta a Judas: amigo, a que viestes? Né? Assim como a dizer, tem certeza que tu vais fazer isso? Né? Ainda deu a oportunidade de ele rever o seu pensamento, a sua ideia, o que ele queria fazer naquele momento. Mas o Cristo não o julgou, não o apontou o dedo. Amigo, a que viestes? Né? Muito forte isso. Sabendo da atitude que Pedro iria tomar durante o período do Calvário, sabia e disse que Pedro iria negá-lo 3 vezes, e assim ele pergunta por 3 vezes, né, a Pedro:
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa pergunta ela pode refletir nos dias atuais para nós. Será que nós realmente amamos o Cristo ou nós estamos a negá-lo constantemente? Então a atitude do mestre foi sempre diversa, contrária a aquilo que, da forma como era tratado, né? Ou seja, chegavam ali com o veneno, com o fel, e ele respondia de modo sereno. Ele não se exasperava, né? E compreendia que ali nada mais tinha ali do que ignorância, desconhecimento de uma realidade futura, de uma realidade mais ampla que ele nos apresentou. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Veja que mulher se tornou, né, Maria de Magdala. Que mulher se transformou, que teve um papel fundamental na divulgação também do Evangelho. Não tão reconhecida porque, infelizmente, uma sociedade ainda hoje machista, a gente imagina naquele período em que Cristo estava conosco, né? Quantos e quantos sofrimentos essa mulher não passou, né? Por conta da sua condição de ter, ninguém sabe exatamente as razões de ter se prostituído, mas certamente ela buscava alcançar algo grandioso, um amor perene, um amor que preenchesse o seu ser. E o Cristo viu isso nela. E ela se tornou, sim, essa grande mulher. No conceito da maioria, Zaqueu era o usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Zaqueu, para poder ver o Cristo, teve que subir numa árvore para poder, ele de estatura baixa, não conseguia aproximar do Cristo e tomou a decisão de subir uma árvore para poder comunicar com Cristo, visualizar. E o Cristo faz o convite, se convida, na verdade, né? Afirmando para Zaqueu, para ele descer dali, que ele iria ter com ele em sua casa, iria cear, iria ter refeições com ele, né? Então, para a grande maioria das pessoas, Zaqueu era aquele responsável por coletar os impostos, né? E dos seus próprios irmãos de raça, servindo a um reinado perverso e mau, né? Que tomava todos os valores, ou a grande maioria dos valores daqueles que eram seus irmãos de raça. Mas Cristo o viu de um outro modo. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, a gente tem essa passagem do Pentecostes, né? Em que os apóstolos falam em diversas línguas, falam para todas as gentes que ali estavam, de diversas localidades, com culturas e com línguas diferentes, e eles ficam espantados porque a fala que era feita naquele momento era na língua de cada um daqueles povos que lá se encontravam. Que coisa incrível, né? E a gente fica a imaginar a reação daqueles povos numa situação assim que nós não temos como, sinceramente, como mensurar tudo isso, né?
Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Então, aquele doutor da lei, perseguidor dos cristãos, dos seguidores do caminho, como eram tratados, se tornou ali o principal difusor desse mesmo evangelho, dessa mesma boa nova, especialmente junto aos gentios, que eram os povos não judeus, né? Então, quem estivesse fora da condição de judeu era tratado como gentio. Então, e os gentios tinham a má fama porque eles cultuavam vários deuses, né? Tinha toda essa questão dessa tradição de cultuar diversos deuses. E os judeus já tinham em mente a ideia do Deus único, mas ainda, mesmo com isso, cometiam ainda muitos equívocos, né? E o próprio Saulo, né, cometeu diversos equívocos, né? Foi o maior, digamos que o maior perseguidor dos cristãos daquele período. Mas posteriormente a isso, após aquele encontro inesquecível na estrada de Damasco, ele de imediato reconhece ali o Cristo como seu Salvador, como aquele que veio para modificar aquela realidade. E ele disse apenas: Senhor, que queres que eu faça? Num ato de humildade grandioso e reconhecendo ali em Jesus aquele que Deus anunciou que viria, ou aquele pastor que viria para arrebanhar juntar todo o seu rebanho. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então ele finaliza nos conclamando que a gente observe sim as atitudes do outro, mas amando, porque apenas o amor puro tem a capacidade de arrancar todas essas escamas que estão nos nossos olhos, a treva que está em nosso ser. O amor é que tem a capacidade de transformar isso. Não a crítica severa, não a crítica dura que maltrata, que fere, mas esse amor que é de uma grandeza demonstrado pelo Mestre, é o amor do Pai que é todo bondade e misericórdia, que é todo justiça, e Ele nos deseja tudo o que é necessário, Ele nos oferece, na verdade, tudo o que é necessário para que a gente tenha esse encontro de amor em nossa existência. Vários demonstraram, enviados do Cristo, demonstraram isso nas diversas culturas, em diversos países, em diversas religiões. Muitos vieram demonstrar esse amor, né? Muitos vieram demonstrar esse amor. Francisco de Assis, o próprio Gandhi, né? Indiano, Paulo de Tarso aqui, que veio depois que conheceu realmente o Cristo, demonstrou todo o amor pela Boa Nova, né? Então, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, tantos nomes, Padre Pio, né? Tantos, Santo Agostinho, que a gente não tem como mensurar aqui, enumerar todos, mas a história nos apresenta todos eles que vieram e nos ensinaram esse caminho, que é o caminho do amor. Que a gente consiga nos deparar com ele e sigamos nesse caminho, mesmo com os atropelos e com as nossas dificuldades momentâneas, mas nós um dia chegaremos a esse mesmo passo, a essa mesma direção. Então que Deus nos abençoe a todos e ficamos aqui na torcida de que
Nos encontraremos mais uma vez no próximo encontro. Um grande abraço para todos.